Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caros irmãos e irmãs e que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje no batismo de Jesus, vamos meditar. Ontem eu fiz uma homilia muito longa, vou tentar enxugar. Não garanto não, mas vamos tentar. Para entender um pouco o batismo de Jesus. Para nós entendermos o batismo, vamos entender primeiro Jesus. O Filho de Deus, que foi gerado na eternidade, na Trindade, que é o mesmo intelecto do Pai, pelo qual o Pai criou e conhece o mundo criado e ama pelo Espírito. Quando a criação foi corrompida, o único que poderia se encarnar para recapitular, redimir a criação é o Filho, porque foi o Filho que criou, o Pai cria no Filho. Então o Filho se encarna. A natureza humana dele é gerada em Maria, com a mesma pessoa. Uma pessoa, duas naturezas. Por isso Maria é mãe de Deus. Ora, a natureza humana de Cristo foi criada exatamente como nós. Inclusive tem alma humana. E aí eu já venho a crítica a quem acha que tem visão beatífica, porque não é uma alma sobrenatural, não é uma alma beatífica, uma alma humana, 100% humana. Jesus não era um mutante. O que ele tinha era a chamada união hipostática, que é a natureza divina e a natureza humana idêntica à nossa, idêntica. Bem, por que que Jesus começa a sua vida pública com o batismo? Vejam bem, o manual de instruções do ser humano é Cristo, Palavra de Deus, com P maiúsculo. Toda criatura tem um manual de instrução dado pelo Criador. Nosso manual de instrução é Cristo. Então a primeira coisa que ele quis mostrar é que a porta de abertura para se tornar filho de Deus, cristão, é o batismo. O batismo é um sacramento necessário para a salvação. E também para os outros sacramentos. Claro que no catecismo atual, o amarelinho, de 83, se não me engano, não é isso? Que é o catecismo com maior desenvolvimento teológico, muito mais que a de São Pio X. Tem gente que se gaba de ler o catecismo de São Pio X, mas é um Mobral perto do catecismo amarelo. Porque desenvolveu muita teologia no século XX, inclusive no Concílio Vaticano II. Nesse catecismo, mostra que as pessoas que moram no Tibete, por exemplo, budista,
e que segue a sua lei moral natural, sem culpa, não se torna católico, mesmo sem o batismo, são salvos pela igreja, que é o corpo de Cristo. Então, é um desenvolvimento do dogma extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Então, só o catecismo novo consegue explicar a via pela qual uma pessoa sem culpa, que segue a sua lei moral natural, pode ser salvo pela igreja. Igreja vista como corpo de Cristo. Tudo bem? Porque quem salva é Cristo. Cristo não tem sem corpo. Sempre tem o seu corpo. Mas, de uma forma geral, o batismo é necessário para a salvação. Bem, se Cristo é um manual de instrução, e ele começa com o batismo, porque nós temos que ser batizados. Então vamos lá. João não queria batizá-lo, porque sabe que ele é o Messias. E ele diz, vamos cumprir a justiça. Porque, na verdade, se Cristo, Gaudium et Spes, um dos documentos belíssimos do Concílio Vaticano II, Cristo revela o homem ao homem. Então, é um manual. Ele é o homem por excelência. Se Cristo quis ser batizado, é porque a natureza humana mais perfeita que a de Cristo é um exemplo para nós que nós temos que ser batizados. Mas vamos lá. Ele entra no Rio Jordão. João Batista não queria, mas aceita. Quando João Batista vai batizá-lo, acontece o quê? O céu se abre. Isso é um sinal forte. Antes de Cristo, ninguém entrou no céu. Os justos do Antigo Testamento, inclusive Moisés e Elias, se Elias foi arrebatado, não foi para o céu, foi para outro lugar. Ok? Mas ninguém entrou no céu até a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, o céu que estava fechado com o pecado original, se abre com Cristo. Depois desce uma pomba, o Espírito. Em Gênesis 1, o Espírito pairou sobre as águas para a primeira criação. Lembra disso? Ora, eu posso dizer que no batismo de Jesus, o Espírito de novo pairou sobre as águas? Posso? Sim. Ora, para quê? Para uma nova criação. Novos céus e nova terra. Que eu não sei como vai ser direito. Eu sei que lá não tem fadiga, não tem triglicérides, não tem diabetes, não tem pula-cerca, não tem gente que é traído, não tem fadiga no trabalho, tem. O trabalho não é castigo. O trabalho existe antes do pecado original. Eu sei que no céu nós vamos estar bem, né? Essa é a nova criação. Novos céus e nova terra. O Espírito pairou de novo sobre as águas. Depois a voz do Pai, a chamada teofania, a manifestação da Trindade. Os filósofos de verdade são aqueles que reconhecem-se criatura, que aprendem com a realidade. Por exemplo, Aristóteles. Os filósofos modernos são petulantes, criam a realidade. Na verdade, se acham semideuses, né? Esses não são compatíveis com a fé católica. E são, infelizmente, os mais estudados, e até os seminaristas têm feito mais trabalhos em cima disso. Isso tem dificultado muito a ligação com a teologia, né? Se eu sou alguém que cria algo na minha mente, como que eu vou ser uma criatura que recebe? Mas fecha parênteses. Aristóteles dizia que é perfeitamente possível chegar à necessidade da existência de Deus, com a razão. E ele tem várias teorias. O primeiro motor imóvel, não dá para explicar isso, que é muito filosófico. O ato puro, né? Para toda causa existe um efeito, mas você não pode tender ao infinito, porque se não existe a primeira causa incausada, não existem as outras. Uma coisa meio de dedução, né? E assim por diante.
Na verdade, assim, dizer que Deus não existe, eu, que não conheço nem nada do meu corpo, não existe ordem sem alguém por trás. Se você sai da sua casa, com seu quarto bagunçado, e chega à tarde, está tudo arrumado, cama estendida, roupa no guarda-roupa, roupa suja no cesto, limpo. Vocês perguntam se foi uma força cósmica que fez? Se foi a gravidade? Ninguém faz essa pergunta estúpida. Mas para complexidade muito maior, por exemplo, o nosso corpo se faz. Estão dizendo que não tem lógica. Eu que nunca vi meu corpo com a ordem. Tem um médico que fez o projeto Genoma nos Estados Unidos, chama Francis Collins. Virou protestante, mas ele era ateu e fez o projeto Genoma para estudar os genes, para provar que Deus não existe. Mas quanto mais ele estudava, era tão complexo um DNA virar uma proteína. Tem até um que ganhou um prêmio Nobel de Física, não sei se foi o Andrews, um desses aí. O Max Planck, se não me engano, tem o Max Planck, não tem? Ele dizia, nem com 1 bilhão de átomos fazemos uma proteína. Nem com 1 bilhão de átomos, né? Tamanha falar que Deus não existe, gente, é dizer que tudo foi ao acaso. Então vamos pelo amor de Deus, né? Agora, nós não seríamos capazes, isso dizia São Tomás de Aquino, retomando Aristóteles, de deduzir que Deus são 3 pessoas. Era necessário a revelação. Cristo revelou que Deus são 3 pessoas. E uma das teofanias é no batismo, e a outra na transfiguração, e também nas falas de Jesus, gestos e palavras, né? Muito bem. Então aqui a gente vê a voz do Pai, o Espírito e o Filho na água. 3 pessoas, um só Deus. Ok até aqui? Ou está confuso? Está confuso? Gente, ó, eu vou falar, homilia não tem jeito de falar só coisa simples. Eu estou falando coisas simples com o exemplo do quarto, mas tenho que falar palavras estranhas. Para alguém que estuda, entender. Não dá. Ok? Eu tento fazer com exemplos mais tranquilos possíveis. Mas não tem jeito. Ontem eu falei mais coisas. Quem estava na missa ontem à tarde? Como é que é a interpenetração da Trindade? Pericóresis. Vamos lá. Vou ensinar para vocês também, não fique injusto. Eu falei da união hipostática. A natureza divina e humana numa pessoa só. Mas quando eu celebro a oração eucarística, eu estou falando com vocês ou estou falando com o Pai? Por que eu ponho o crucifixo, se é o Filho, se eu vou falar com o Pai? E quando era de costa, quem que estava aqui? Era o sacrário, não era? O sacrário é quem? O Filho em corpo, sangue, alma e divindade. Mas se a oração eucarística eu falo com o Pai, por que eu olho para o crucifixo ou por que se olha para o sacrário? Porque se tem união hipostática, tem natureza divina. Se tem natureza divina, tem interpenetração das 3 pessoas. Então eu posso dizer que onde está o Filho está o Pai? E onde está o Pai está o Espírito? E onde está o Espírito está os 2? Sim, pela natureza divina. Entenderam isso? Aí, não é tão difícil. Então eu olho para Jesus. Quando você está no sacrário, você pode falar com o Pai? Pode. Pode falar com o Espírito? Pode. Mesmo que a Eucaristia seja corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, do Filho. Tudo bem? Não é difícil de entender. Que tem gente que fala assim, padre, eu não sei se eu vou no Santíssimo, tem hora que eu falo com o Pai. Pode falar com o Pai. Pode falar com os filhos. Pode pedir o Espírito. Está tudo ali. Pela interpenetração. Pericóresis. Tudo bem? Pronto. Você entendeu Jesus, a natureza humana divina de Cristo, entra em contato com a divina. Isso foi a forma que Deus quis redimir o mundo. Desde a gestação, o nascimento, infância, até por último, morte e ressurreição. Jesus redimiu tudo que foi criado, através do contato dos sentidos
em contato com a sua natureza divina, na união hipostática. Nós, quando somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo na alma. Aí já tem outro nome, não é união hipostática. Se chama inabitação. Quando Jesus caminhava sobre as águas, era pela união hipostática. O Pai infundia a graça. Quando São José de Copertino flutuava, era pela inabitação. Ok? Quando Jesus lia os pensamentos, era pela união hipostática. Quando o Padre Pio lia os pensamentos de quem confessava, era inabitação do Espírito Santo na alma. Ok? O Espírito Santo infunde a graça de entender. Aliás, eu vi um vídeo outro dia de um youtuber, chama Moisés? Não. Anderson alguma coisa. Que foi confessar com um padre em Brasília. E esse padre, na hora da confissão, ele confessou os pecados, já ia embora, e o padre falou assim: e aquela mulher que você olhou no bumbum dela, lá no shopping agora, na escada rolante? Ele ficou assim. Eu estou falando isso porque ele fez esse vídeo. Isso é uma ciência infusa. Ok? Então, não é que Jesus era mutante. Para aquela missão, a união hipostática dava as graças que ele precisava para a missão. Tudo bem? Mas isso acontece com os santos também. A primeira leitura fala da unção do Espírito, para também analogia com o nosso batismo, com a paixão, morte e ressurreição. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. O nosso corpo não é nosso mais. Não deve ser usado só para o prazer, para explorar. Não pode escravizar o ser humano. Não pode explorar sexualmente. Você não pode usar alguém para ter prazer. Ah, mas ela também quer, eu quero e ela quer, eu não estou fazendo mal. Os dois estão usando o corpo do outro para o seu prazer. O prazer sexual existe para gerar vida no matrimônio e gerar família. Vocês sabem muito bem que depois que nasce o primeiro filho, acabou a paz. 1h da manhã, na hora que vocês estão começando, um beijinho. O clima vai tudo para o baleléu. E se tiver com febre, vai ficar no hospital público, quem não tem dinheiro particular, até 5h da manhã e o médico te maltratar ainda. Então, se não tiver prazer sexual, não vai ter o segundo. Certo? Ainda mais com contraceptivo, como tem hoje. Então, sempre o prazer é para algo maior. O prazer da comida é para o trabalho, para servir. O prazer do sexo, para gerar família. Então, é para usar o corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo, recebemos o Espírito no batismo, da inabitação. Depois, não quebram a cana rachada, ou seja, nem apaga um pavio. Eis que estou à porta e bato. Jesus nunca vai impor sobre você o que Ele quer. Você tem que decidir por Ele. Você pode ficar maçando barra em igreja 20 anos e não se converter. E se você não se converte, você se apega, ciúme, inveja, apego, vira um capeta. Ou você se converte na igreja, ou você vai ser julgado com mais gravidade do que quem vem de fora. Geralmente, quando vêm pecadores, prostituta, drogado, eles chegam humildes, porque a sociedade bate neles. Por isso que eu sempre falo, gente, que é pecado vir de decote, roupa curta, é pecado. Mas se chegar uma pessoa, uma mulher, de shortinho curto e top, não maltratem, acolham com amor. Diga, muito bem-vinda, porque pode ser alguém que estava na prostituição, e é a primeira vez que ela vem na missa. Se ela levar pedrada, ela não volta nunca mais. E vocês sabem que essas pessoas, quando convertem, dá show nos apóstolos. Não que Maria Madalena seja prostituta, porque hoje já está... O Papa Gregório Magno fez uma homilia juntando o capítulo 7 e 8 de Lucas. Mas hoje, pelo menos, ela tinha 7 demônios, vai.
E Maria Madalena depois acabou sendo mais amorosa a Jesus do que os apóstolos. Então uma pessoa dessa pode se converter e dar show na gente. Show! Então cuidado quando chegar uma pessoa que vocês não estão acostumados a ver na igreja. Mesmo que seja quase de mini saia. Acolham bem. Ok? Abracem, fala, que bom que você está aqui. Vocês são igreja. Nós temos que colocar, o Papa Francisco falava uma coisa muito interessante. Hoje, a igreja é um hospital de guerra. Você tem que pôr para dentro os feridos e depois se converte, né? Então cuidado para não afastar quem precisa de cuidados. Mas Jesus nunca força você. Você tem que querer ser uma pessoa melhor. Não pode ter a síndrome de Gabriela. Como é que era a Gabriela lá na novela? Tem uns aqui que já está errado, igual eu. Mas eu não sou da época da Gabriela. Eu era muito menino. Como é que é, coral? Eu nasci assim, vou morrer. Quem fala assim, é melhor morrer logo. É a pessoa mais hostil ao Espírito Santo que pode existir. Eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém vai me mudar. Então morre, trem. Morre logo. Porque você só está atrapalhando. E não estou brincando, não. É o pior tipo de gente. Eu quero ser, daqui 1 ano, muito melhor do que hoje. Daqui 2 anos, mais melhor não, né? Melhor ainda do que hoje. Daqui 10 anos, eu quero estar muito melhor do que hoje. Essa é a nossa decisão do livre-arbítrio. Ok? E a segunda leitura de Atos dos Apóstolos é logo após a visita a Cornélio, em que Pedro faz o discurso da universalização da salvação de Cristo. O batismo de Cristo não é só para os judeus, mas para todas as religiões, o universo. Uai, padre, mas não tem que aceitar as outras religiões? Sim, tem que ter ecumenismo. Mas não o ecumenismo ciranda-cirandinha, chamado pluralista. É o ecumenismo inclusivista. O que é verdade para um, é verdade para mim. Nós dois vamos entrar em diálogo e nós sabemos que a verdade plena subsiste na Igreja Católica. Então, se todos dois forem honestos, tem que chegar na Igreja Católica. Mas sem diálogo não tem. Então, o ecumenismo é para iniciar o diálogo. Quando teve o Concílio Vaticano II, um monte de gente falou um monte de besteira, até hoje fala contra o concílio. E por causa dessa questão do desenvolvimento do dogma ex ecclesia nulla salus, muitos não queriam mais converter o pessoal do Oriente, não queriam mais ser missionários, porque já que salva a si mesmo. E o Papa Paulo VI escreveu uma encíclica chamada Evangelii Nuntiandi, o evangelho que se deve ser anunciado, porque existe uma semente do verbo. Toda semente tem o direito de crescer. Então nós temos que evangelizar sim outros povos, falar de Cristo sim, e batizar sim. No Brasil tem até gente da alta igreja que se gaba de não batizar índios. Isso é um absurdo. O índio tem que ser batizado, tem que ser levado à fé católica. Claro, como que não? Quantos mártires morreram? Quantos morreram aqui no Brasil? Os jesuítas da época, que são criticados, mas fizeram as reducções, uma sociedade quase maravilhosa, mais no Paraguai, né? Por quê? Porque pregavam o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho, falar de Cristo, falar da nossa igreja, com diálogo, ecumenismo, mas sem pluralismo. Tudo bem? E, só mais agora, rapidinho aqui, o nosso batismo nos faz templo do Espírito Santo, filhos no Filho, lava todos os pecados, desde que, se for adulto, desde que o adulto tenha arrependimento dos seus pecados e não querer mais pecar, né? O adulto, não, todo jeito ele faz, mas de uma forma mais lícita. O batismo nos faz participar do sacerdócio comum de Cristo. O que é isso? Você pode unir a Cristo o seu sofrimento para salvar a sua vida, da sua família. Por isso que o capeta quer a eutanásia. Uma pessoa acamada que sofre pode oferecer seu sofrimento e salvar o mundo inteiro.
O sacerdócio comum. O batismo é feito geralmente por um padre, bispo ou diácono, mas pode ser nomeado um leigo em casos graves. Não batizem em casa. Isso já era, isso é no passado. Batizem na igreja. Vocês podem batizar em caso de risco de vida. Se nascer uma criança morrendo, não dá tempo de ninguém chegar, pega a água e diz, atenção para a fórmula. Tem que ser água e dizer, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se vocês forem a algum batismo e alguém disser, nós te batizamos, a comunidade te batiza, a paróquia é nulo. Se for aqui na paróquia, vocês estão autorizados a parar o batismo. Liga para a polícia da igreja, que é um crime. Não se deve dizer outra coisa que seja, eu te batizo. Tudo bem? Teve um padre brasileiro que foi para os Estados Unidos, inclusive, e fez isso, batismo tudo inválido. Teve até padre que teve ordenação inválida. Então, por favor, eu te batizo, porque o sacramento é a continuação de Cristo na história. O padre diz, eu te absolvo. Na hora da consagração, em persona Christi, eu vou dizer, tomai todos e comer. Isto é o meu corpo. Não vou falar, Jesus disse que é o corpo dele. Porque na hora, eu me torno Cristo. Tudo bem? Tá bom por hoje ou não? Sim? Só de vocês, quando vocês forem nesses batismos de famosos em Goiânia, se não falar, você pode parar lá no meio. Não valeu. Tem que ser eu te batizo. Que Nossa Senhora, Santa Rita, interceda para que sejamos cada vez mais fiéis à doutrina e ao amor e à igreja. Assim seja.